Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Todas as quintas-feiras estamos eu ou Gisele aqui falando um pouco sobre notícias, insights, dicas do mundo editorial. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês uma série de lives, né? Que está acontecendo lá na rede vizinha todas as quartas-feiras à noite. E hoje a gente traz o resumo da live que aconteceu ontem, né? E aí ontem nós falamos um pouco sobre como ter ideias para escrever. Essa live faz parte da série Jornada do Escritor e o nosso propósito com essa série de lives é fazer com que você, sim, entenda o passo a passo da página em branco à publicação para que você possa, sim, se tornar escritor da sua própria história. E aí, alguns insights que foram abordados foram o mito do autor inspirado, né? Isso daqui não existe, pessoal. Nenhum autor, escritor, ele é inspirado todos os dias. Existe sim a construção de ideias ao longo do tempo. Você vai escrevendo, vai criando o hábito de escrever, e aí você vai construindo as ideias para que você possa sim se transformar aí o autor da sua própria história. O outro ponto que foi falado ontem à noite na live foi essa questão do processo de observação. Se eu quero ter ideia, se eu quero começar a escrever um livro, um texto, eu preciso ter esse processo de observação, ter um olhar atento ao redor do mundo, às coisas que acontecem, os fatos que acontecem, porque isso é fundamental para você despertar a criatividade que existe dentro de você. Lembre-se, criatividade não é um dom, criatividade é um hábito que você vai treinando todos os dias para que você se torne, sim, escritor, se torne uma pessoa criativa. O terceiro ponto foi a questão de experiências pessoais. Transforme suas experiências comuns em narrativas únicas. Lembre-se, a sua história ela é única. E se ela é única, ela pode, sim, ajudar outras pessoas, pode transformar outras pessoas. Então, as suas experiências, um exemplo de superação, um desafio que você enfrentou na vida, pode sim estar ajudando e transformando vidas. O quarto ponto é a leitura como fonte de inspiração. Engane-se você que um autor best-seller não busca outras fontes de inspiração, outros autores dos mesmos gêneros literários, da mesma narrativa literária dele, para usar como fonte de ideias para escrever os seus livros. Então, se você quer começar a escrever, tem vontade de escrever o seu próprio livro, busque pessoas que são inspiração na sua vida, autores que são inspiração na sua vida para começar a escrever o seu livro, começar a ter ideias para escrever o seu livro. E aí, a quinta observação é anotações constantes. Tenha um caderno de ideias, seja num grupo solitário do WhatsApp, seja no Google Docs, seja no papel, seja numa agenda, seja num scrapbook desse aqui, aonde você vai anotar e fazer anotações constantes. Lembro que a gente esteve num evento literário há pouco tempo, numa roda de conversa com a Ana Maria Machado, e ela explicou pra gente que ela escreve todos os dias, ela tem o seu caderno de anotações. Por que isso? Porque ela cria o hábito e ela incentiva o cérebro dela a ser criativo todos os dias. E ela confidenciou pra gente o seguinte, que 95% das coisas que ela anota, que ela escreve, ela não utiliza. Mas esses 95% fazem com que ela se torne hoje uma das escritoras mais renomadas, uma das escritoras que é conhecida tanto no gênero infantil, no infanto-juvenil e no adulto, com histórias, narrativas literárias que sim fizeram ela se tornar uma escritora renomada no Brasil e quem sabe no mundo. Para você que não conhece quem é Ana Maria Machado, um dos livros mais conhecidos dela no ramo literário infantil é A Menina Bonita do Laço de Fita, que foi escrito lá na década de 80 e até hoje crianças utilizam e leem essa história. Então, pessoal, eu trouxe aqui 5 fontes de inspiração. Lá na rede vizinha, na live de ontem, a gente tem mais algumas dicas para você
ter ideias de como começar a escrever o seu livro. Mas quero trazer para vocês aqui algumas dúvidas que vieram da nossa audiência, né? A primeira foi: qualquer pessoa pode ter ideias interessantes para escrever? Sim, o processo criativo está ao alcance de todos. Com observação prática, qualquer pessoa pode desenvolver histórias originais. Eu falei aqui antes que a criatividade ela não é um dom, e sim um hábito que você transforma dia após dia, e aí você se torna criativo. Quando você cria o hábito de escrita todos os dias, quando você treina qualquer coisa que você faz na tua vida todos os dias, você se torna especialista, se torna criativo. Como faz para não esquecer boas ideias? A quinta dica de hoje foi o caderno de ideias. Tem um caderno, um grupo solitário no WhatsApp, tenha um Google Docs para que você possa, quando ter aquela ideia, fazer a anotação e registrar imediatamente para evitar o esquecimento. Eu gosto de falar aqui que é o seguinte: quando você anota, quando você coloca essa ideia da cabeça para fora num papel ou num grupo de WhatsApp ou num documento do Word, você libera espaço para que você possa ter novas ideias e ser uma pessoa mais criativa. O que fazer quando uma ideia parece boba? Guarde mesmo assim. Muitas ideias geniais começam despretensiosas e se transformam com o tempo. Vou trazer aqui uma experiência pessoal que eu tive. No livro Além das Conexões, um livro coletivo que a editora publicou no ano de 2023, o prefácio que eu fiz, que eu escrevi daquele livro, porque é um livro em coautoria com mais escritores, o prefácio que eu escrevi nesse livro, era de um texto que eu tinha escrito lá no ano de 2008. Estava num e-mail guardado e eu utilizei parte desse texto para usar como fonte de inspiração para aquele prefácio do livro Além das Conexões. Então não existe ideia boba. Sim, elas são ideias que começam despretensiosas e se transformam ao longo do tempo. Quarta dúvida da nossa audiência: como lidar com o famoso bloqueio criativo? O bloqueio criativo existe para todo e qualquer escritor, toda e qualquer pessoa que escreve tem esse bloqueio criativo. Nem todos os dias nós estamos aqui inspirados e motivados a escrever, mas o fato de você ter o caderno de ideias, anotar, criar o hábito da escrita todos os dias, vai fazer com que você elimine o processo do bloqueio criativo no dia que você não está tão inspirado e tão motivado. E aí uma das dicas que a gente dá é: utilize o caderninho de anotações para que você possa destravar a criatividade e destravar esse bloqueio criativo que você está tendo naquele momento. Às vezes uma frase, um texto, um parágrafo, uma palavra que você anotou ali pode ser o começo de uma grande história. Por fim, pessoal, inspirar-se em outros autores é plágio? Claro que não, desde que você utilize, não haja uma cópia literal, né? E aqui a gente pode trazer um pouquinho dessa questão das inteligências artificiais, que são inteligências generativas. Elas geram textos a partir de outros textos. O que a gente sempre recomenda para os nossos escritores é o quê? Utilize a inteligência artificial como fonte de ideias. E aí, a partir dessas ideias, você escreve a sua história de acordo com a sua comunicação, de acordo com a sua originalidade. Você pode sim utilizar um tema parecido com outro escritor, desde que você escreva a sua história. Buscar referências é saudável e faz parte do desenvolvimento de qualquer escritor, de qualquer narrativa. Mas lembre-se, copiar literalmente o texto do outro escritor, sim, é plágio. E aí a gente traz um alerta bem grande em relação à inteligência artificial. Como ela é uma inteligência que gera textos a partir de outros textos, é muito provável que ela vá copiar texto de outros autores. Então tome cuidado. Utilize a inteligência artificial para ser
parte do processo de geração de ideias, mas escreva de acordo com o que você sente, de acordo com as suas palavras, de acordo com a sua comunicação. Tá certo, pessoal? Então, lembrando novamente, né? Todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui fazendo lives do Café com Palavra, trazendo dicas e insights do mundo literário para que você possa se tornar escritor da sua própria história. E hoje a gente trouxe aí a primeira live da série Jornada do Escritor. Para você que não nos acompanha lá na rede vizinha, o @editorNPE, como a exemplo do Instagram, siga a gente lá, porque todas as quartas-feiras às noites nós estamos fazendo uma live mais completa na rede vizinha e trazendo o resumo da live com perguntas e respostas na quinta-feira aqui no Instagram, no perfil da Editora NPE. Então acompanhe a gente aqui nesse perfil do Instagram e acompanhe a gente lá na rede vizinha com o mesmo nome, @editorNPE. Era isso que nós tínhamos para falar hoje. Quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, a você que vai assistir esse vídeo depois. Lembre-se, a dica mais valiosa dessa live é: tenha um caderno de ideias onde você vai escrever, liberar a mente para geração de novas ideias, e essa sim pode ser uma fonte de inspiração muito importante para você escrever quando tiver o dia do bloqueio criativo ou o dia que você não está tão motivado ou inspirado a escrever. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!